Pois é, esse assunto realmente é um pouco complexo, difícil de entender. Por isso que está aqui comigo no estúdio o advogado Dr. Marcelo Moreira. Nós vamos conversar um pouco mais sobre essa PEC que vai mudar as regras da aposentadoria de todos nós brasileiros. Dr. Marcelo, é um assunto realmente polêmico. Agradeço muito a sua presença aqui no estúdio do TBD Notícias. As pessoas estão realmente preocupadas com essa questão, né? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores da TV Direta. Realmente, essa proposta de reforma aí, né? E igual foi falado na matéria, é uma proposta. Ainda não está em vigência, não tem nada. Por quê? É a PEC 287/2016. E essa PEC, para alterar as aposentadorias, as questões previdenciárias, tem que fazer uma alteração na Constituição Federal. Então foi feita essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição Federal. Qual é o trâmite dela? Ela passa primeiro pela Câmara dos Deputados, ela é protocolada, depois ela passa pela CCF, que é uma Comissão de Constituição e Justiça. E se for aprovada por essa comissão, vai à votação na Câmara. Sendo aprovado, eles mandam para o Senado. E o Senado tem o mesmo trâmite. Se for aprovado no Senado, depois vai para o presidente, ele promulga essa emenda. Se o Senado entender que tem que fazer algumas mudanças, volta para a Câmara novamente, para que sejam feitas essas mudanças e retificações. Ou seja, é uma proposta, ainda não está em vigência e em vigor. O que está prevalecendo é a lei ainda antiga que a gente fala, né? Essa questão vai ser muito discutida aí nas grandes mídias, até por conta de que os sindicatos já se posicionaram, que são contra essa nova proposta de emenda à Constituição, que vai, de fato, alterar a aposentadoria dos brasileiros, que hoje, como que ela está vigente, doutor? É o seguinte, realmente, está tendo aí o sindicato, algumas instituições, a própria OAB tem manifestado contrário a isso, tem acompanhado de perto. E o que acontece? Hoje nós temos a aposentadoria. E nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Quais são os requisitos por tempo de contribuição? Hoje o homem tem que ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30. Independe da idade. Ou seja, se ela preenche o requisito, ou seja, tem a 35 ou 30 anos respectivamente, vai fazer jus à aposentadoria. Nós temos também hoje a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, nós temos 3 espécies. Primeiro nós temos a urbana, que a urbana, qual é o requisito? Homem 65, mulher 60 e os dois 15 anos de contribuição. Nós temos a híbrida. O que é a híbrida? É uma inovação que pode somar o tempo de urbano e rural. E também 65, o homem 60 a mulher e 15 anos de contribuição. E nós temos também a aposentadoria rural, que diminui 5 anos, tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, o homem com 60, a mulher com 55 e também com 15 anos de contribuição. Qual é a mudança na proposta da emenda? Ou seja, vai ter idade, homem e mulher, a mesma idade, 65 anos. E tem que ter também 25 anos de contribuição. Então a mudança é essa, a proposta da emenda é essa, estabelecer a idade, tanto para homem quanto para mulher, de 65 anos. E o tempo de contribuição tem que ter o tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Doutor, a gente sabe que se faz necessária realmente uma reforma na Previdência, como a gente viu ali na reportagem, o déficit da Previdência a cada ano aumenta mais, né? O número de ativos não suporta o número de pessoas que já estão aposentadas ou recebem as pensões. Mas como ficaria o cálculo de pensão, por exemplo, por morte, de acordo com a reforma? Assim, deixa eu fazer um parênteses antes. Tem o cálculo também da aposentadoria. Como funciona? O cálculo da aposentadoria vai ser as contribuições a partir de julho de 1994, média de 51%. E cada ano trabalhado vai subir 1 ponto. Ou seja, se a pessoa aposentar no mínimo, que seria 25, ela vai ter 51 mais 25, vai ser 76% da média.
Para a pessoa conseguir aposentar com 100% da média, ela vai ter que trabalhar 49 anos, Edson. Por quê? 51 mais 49. Isso é desumano, a gente sabe. Outra, respondendo a sua pergunta agora, a pensão por morte, como é que vai funcionar? Vai ser 50% da média do salário de contribuição. E vai acrescentar 10% para cada dependente. Só vai receber 100% quem tiver, por exemplo, aquele que faleceu e deixou 5 filhos. Então é 50% e mais 10% para cada filho. E uma outra mudança que nós temos, qual é? É que hoje, o que acontece? A pessoa, o dependente completa 21 anos, transfere para o outro que continua, ou até para a esposa. Hoje não vai haver, na proposta da emenda, não há essa transferência. Ou seja, se completou, vai cessar, não vai transferir para aquele que continua recebendo a pensão. Tá? Outra coisa de suma importância nesse projeto de reforma, a aposentadoria ela vai ser vinculada sempre ao salário mínimo, o cálculo dela. A pensão não, a pensão vai ser o valor. Eles não vão vincular essa pensão ao salário mínimo. E tem as regras da pensão também, que continua ainda, que é aquela regra antiga. Quais são os requisitos da pensão por morte hoje? Tem que ter o falecido, o segurado tem que ter 18 anos, no mínimo 18 contribuições, e essa união estável tem que ser no mínimo de 2 anos. E se for uma morte acidental, não precisa de preencher esses requisitos. Ah, mas a pessoa não tinha 18 contribuições ou não tinha 2 anos, então vai receber só 4 meses. Mesmo, doutor, que a mulher for autossuficiente? Mesmo que a mulher. Agora, o que acontece, isso eu estou falando hoje. Mais para frente, nós vamos esclarecer aí que no projeto tem mudança até com relação a isso. Tá? Qual é a mudança? Que não pode acumular 2 benefícios. Se tiver direito a 2 benefícios, vai ter que escolher por aquele de maior valor e o outro fica suspenso. Hoje em dia, dando um exemplo claro nesse sentido, hoje, por exemplo, o homem é aposentado, a mulher falece e tem aposentadoria. A aposentadoria dela transfere tipo uma pensão para o marido. Então, o marido recebe 2 benefícios, ou seja, recebe a aposentadoria e a pensão por morte. Se for aprovada e essa emenda, a proposta da emenda é que não vai receber os 2. Tem que ver qual é o melhor e vai ter que abrir mão de um deles. Optar por um. Por um, sempre aquele de maior valor. Bom, a reforma modifica o requisito de idade na concessão do benefício assistencial da prestação continuada? Sim, boa pergunta, Edson. Modifica sim. Esse benefício de prestação continuada é um amparo assistencial, ou seja, ele independe de recolhimento previdenciário. Hoje em dia, qual é o requisito? A pessoa tem que ter mais de 65 anos e a renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas esse 1/4 já tem entendimento na jurisprudência que tem que provar o estado de miserabilidade. Não é só esse 1/4, pode ser um pouco mais, mas desde que fica demonstrado o estado de miserabilidade da pessoa. Bom, para que a gente possa entender, doutor, desculpa só te cortando, esse é o benefício geralmente que é provido através de uma assistente social. Sim, há uma... LOAS. É o LOAS. Tá? E o que acontece? Só terminando, e tem outro também que, se a pessoa estiver acometido de alguma enfermidade, alguma doença, que incapacita para o trabalho também, que está totalmente incapaz, e a renda per capita é inferior a 1/4, ele também faz jus a esse benefício, que é o LOAS. No projeto, passa de 65 para 70 anos. Essa é a alteração, ou seja, aumenta 5 anos. Há probabilidade também, doutor, de aumentar o repasse, que é o fator previdenciário, no caso, o que as pessoas pagam para poder reservar sua aposentadoria no futuro? Tem sim, tem possibilidade de aumentar a alíquota, de aumentar o valor. Existe sim essa possibilidade, existe sim. Só que ainda nós não temos, como está em termos, projeto, é uma proposta que foi enviada pelo governo, nós não temos os valores. Mas existe uma grande possibilidade disso acontecer sim, Edson. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essas regras de transição, né? Hoje nós temos um modelo, pode ser que essa PEC seja aprovada, que vai dar muita discussão, a gente vai acompanhar muito isso. Quem teria direito a essas regras e como funcionaria
para essas pessoas que já estão próximas a aposentar? A lei vai criar alguma forma para não prejudicar essas pessoas? Existe sim, existe essa regra de transição. Quem tem direito a ela? Todo homem que tem idade igual ou superior a 50 anos e a mulher que tem idade igual ou superior a 45 anos. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Se a mulher hoje ela tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, são 30 anos, o requisito que ela tem que cumprir. Vamos supor que ela tem 28 anos, entrou em vigência essa emenda, faltam 2. Ela vai ter que acrescer 50%, ou seja, de 2 ela vai ter que fazer mais um, vão para 3 anos. Então, vai ter essa regra de transição. Sempre aquilo que faltar para ela preencher o requisito vai ter que aumentar 50%. E lembrando, homem que tiver de 50 anos, a idade superior a 50 anos, e a mulher, a idade superior a 45 anos. Bom, doutor, gostaria que o senhor comentasse também sobre quem tem direito adquirido. Boa pergunta, Edson. Direito adquirido é o seguinte: quem já, por exemplo, tem aposentadoria, já recebe o benefício, isso não vai ser mexido, é direito adquirido. Também tem direito adquirido aqueles que hoje, por exemplo, já preencheu os requisitos, mas ainda não requereu ou o benefício não foi concedido. Ou seja, quem tem o direito adquirido? Aqueles que já gozam do benefício, bem como aqueles que têm direito do benefício antes da entrada em vigência ou em vigor dessa emenda, dessas reformas. Então, isso que é direito adquirido. Tá? Entendi. Isso aí é importante para as pessoas tomarem conhecimento, que tem pessoas, mas a emenda não vai mudar em nada. Quem já recebe, por exemplo, igual eu falei anteriormente, na proposta de reforma, fala que não pode acumular 2 benefícios. No entanto, aqueles que já recebem, não vai ser mexido nisso. Entendeu? Então, é isso que é o direito adquirido. Tá, doutor, o senhor como advogado sabe que os processos, principalmente os processos previdenciários, costumam se arrolar por muitos anos quando a pessoa pleiteia o seu benefício, que seja por idade, que seja por tempo de contribuição. Isso vai mudar? Isso continua valendo? As pessoas que têm a sua ação para poder se aposentar não vão ser prejudicadas? Olha, em relação à duração do processo, nós temos um princípio até constitucional que fala que o processo tem que ter uma duração razoável. Mas a gente sabe que na prática muitas vezes não funciona dessa forma, infelizmente. No entanto, eu entendo que hoje, por exemplo, tem criado alguns mecanismos para a justiça ficar mais séria. Entendeu? E às vezes até quem não deixa o processo findar, às vezes, é o próprio INSS, que às vezes faz recurso balista sem fundamento, ou seja, a recurso protelatório. Entendeu? Nessa reforma, com relação a isso, não toca nada nesse assunto. Entendeu? Uhum. O que tenta mesmo na reforma é tentar, entre aspas, enxugar os gastos do INSS. Entendeu? Só que, no meu ponto de vista, essa emenda ela vai até ser aprovada, mas não nos moldes que foram propostos. Eu acho que vai ter mudanças, entendeu? Porque, tem algumas coisas aí que são absurdas, entendeu? Então, eu acho que ela vai ser aprovada, mas não nos moldes que foi proposto. Tá certo, doutor. Gostaria de agradecer, muito esclarecedora a sua entrevista. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram muito. Esse é um assunto que vai ainda gerar muita discussão e nós esperamos contar com a sua presença aqui durante o trâmite dessa PEC lá no Congresso Nacional, para que a gente possa também tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez. Balista, eu queria só passar assim, falar para a população que se tiver dúvida, que procure um advogado de confiança, que se oriente, entendeu? E para a pessoa tomar conhecimento, entender o que está acontecendo e ver se o momento oportuno é agora de pedir, porque às vezes a pessoa pensa que não tem o direito, mas vai num profissional competente, o profissional apura, pega o CNIS, faz uma contagem de tempo, também tira essas dúvidas. Então sempre
Procurar sempre um advogado, um profissional competente. Aqui na cidade de Mococa tem vários advogados que fazem trabalho previdenciário, muito competentes. Procurar sempre um advogado de confiança para esclarecer essas dúvidas. E também eu que agradeço pelo convite e estou sempre aí à disposição da TV Direta para esclarecer dúvidas da população. E uma boa noite a você e a todos. Muito obrigado mais uma vez.